o presente que não é presente, que tem toda a aparência de propina, que a família Bolsonaro tentou embolsar com apoio nada luxuoso dos militares brasileiros. Militares foram cúmplices do golpe contra Dilma, cúmplices da Lava Jato e do impedimento de Lula em 2018, com aquele tweet malfadado do Vilas Boas, abriram os quartéis para um delinquente como o Bolsonaro fazer campanha eleitoral dentro dos quartéis, participaram gostosamente, para eles, né, do governo Temer e depois do próprio governo Bolsonaro, são cúmplices do bolsonarismo, permitiram acampamentos na porta dos quartéis, acampamentos golpistas, vão responder por isso perante a história, e agora, alguns deles, cúmplices também nessa jogada mesquinha, bandida, em relação às joias que a família Bolsonaro tentou surrupiar, tentou manter dentro do patrimônio da família e não do Estado brasileiro. A CGU abriu investigação para apurar esse caso das joias, né? Para apurar o envolvimento de funcionários públicos. O objetivo é coletar elementos sobre os fatos que foram relatados por enquanto na imprensa, né? A CGU é a Controladoria Geral da União. Para saber quem é que agiu mal nessa história aí. Teve algum funcionário público que aderiu a alguma ordem descabida do Bolsonaro? Funcionário de carreira? Ou mesmo funcionário indicado pelo Bolsonaro? Isso vai estar na investigação feita pela CGU. Até agora, a Polícia Federal já abriu investigação, aí é uma investigação que pode terminar um processo criminal, enfim, na justiça, e a CGU é um processo que pode virar um processo administrativo para dentro do governo, para ver se houve desvio de finalidade da função pública. O Bolsonaro não fez isso sozinho, ele contou com o auxílio dos militares. Bolsonaro e militares jogaram de tabelinha, uma tabelinha corrupta, nesse caso das joias da Michelle, que muita gente tem dito, não são joias da Michelle. Isso aí é só a aparência, né? É o jogo de aparência. Mas, na verdade, tudo leva a crer que essas joias não eram para a Michelle. Eram joias para, talvez até para desmontar. O Edgar Angel passou essa informação aqui para a gente, né? Aquele colar tem toda a pinta de algo feito para poder ser desmontado. Bem, quais são os militares que estão envolvidos nisso? Primeiro, o mais óbvio, Bento Albuquerque, né? O Bento Albuquerque, almirante, era o ministro das Minas e Energia. Foi o chefe da delegação Arábia Saudita que carregou aqui de volta para o Brasil essas joias, que seriam um presente. O Bolsonaro está dizendo, é um presente para o governo, para o Estado. Ah, é? Então por que não entrou? Por que não entrou com esse caráter na hora que passou pela alfândega? Não, era para a Michelle usar, mas era um presente para o Estado brasileiro. E por que o Bolsonaro usou aquela expressão que ontem o Eduardo Moreira lembrou bem? Um presente acertado. Como é que você acerta um presente? Você ganha, né? Mas como é que você acerta? Que história é essa de presente acertado? O Bento Albuquerque é militar, né? Almirante, ministro das Minas e Energia, e outro que também tem participação nesse esquema esquisito aí das joias, para dizer o mínimo, 16 milhões de reais, é o assessor do Bento Albuquerque. Esse sujeito que aparece aqui na fotografia, esse sujeito aqui, que se chama José Roberto Bueno Júnior, que se empenhou fortemente para ir buscar lá, foi um dos responsáveis por algumas das 8 tentativas de tirar as joias lá da alfândega em Guarulhos e jogar na mão do Jair e da Michelle. Quem é o José Roberto Bueno Júnior? Ele é militar. O que ele é? Ele é contra-almirante. Contra-almirante é um cargo abaixo do almirante, é como se fosse um... Vou falar besteira aqui, algum militar me corrige, mas tenente-coronel, né? Um pouco abaixo. Mas um contra-almirante é um cargo abaixo, mas dentro da carreira é um oficial de patente, de alta patente dentro da Marinha. Contra-almirante da Marinha, formado em Ciências Navais, Bueno foi da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear. Assumiu o cargo de diretor de gestão corporativa e sustentabilidade. Ele ganhou esse cargo, né? Ele ganhou esse cargo do Bolsonaro. Quer dizer, como ele prestou serviço para o Bolsonaro, já no final do governo, o Bolsonaro nomeou o contra-almirante para a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear, para uma espécie de um prêmio, né? O mandato dele na estatal, criada pelo Bolsonaro, vai até 3 de janeiro de 2024. Então o Bolsonaro garantiu 1 ano de salário para ele. A Embepar é acionista e controladora da Eletronuclear e indicou o Bueno para presidir o seu conselho de administração. Foi aprovado em Assembleia Geral no dia 9 de dezembro de 2022. Portanto, o Bolsonaro arrumou um belo de um cabide para o amigo dele, que se esforçou para tirar as joias como prêmio. O contra-almirante recebeu a indicação já no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Portanto, é o que eu falo. Os militares são cúmplices em vários crimes aí no governo Bolsonaro. Permitir acampamento na porta de quartel e cúmplices também no esquema político, né? Desde o tweet do general Vilas Boas, antes disso, abrindo os portões dos quartéis para que o Bolsonaro fizesse campanha.
a cereja no bolo é cumprir esse papel ridículo de mula de joia. Bom, já teve avião com militar carregando cocaína. Então, alguns são mula de cocaína mesmo para a Espanha, e esses aqui são mula. São aviãozinho de joia desviada do patrimônio brasileiro para a família Bolsonaro. Não deu certo porque os funcionários da Receita seguraram.